Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Grupo São Pedro. Antônia Cleoma Cardoso Duarte, Isabel das Graças Fernandes de Camargo Silva, Janaína Costa Vieira da Rocha, Lilian Demétrio de Lima Brito, Maria Cristiana Rocha Bertolino, Merilene Olaia, Regina Rocha Ribeiro Silva, Cíndia Ingrid da Silva, tutor, Diego Bermejo Oba, São Pedro 2021. Título: Ensino remoto. Principais dificuldades de aprendizagem em matemática na terceira série do ensino fundamental. Introdução. Com o advento da pandemia do Covid-19, surgiram necessidades de mudanças e adaptações em todas as esferas da nossa sociedade. Uma das principais áreas afetadas, que é de extrema importância e influência, foram as instituições educacionais. Os efeitos impactaram em maior escala os estudantes e professores da educação básica pública, que praticamente não aplicavam qualquer mecanismo digital antes da atual crise. A digitalização de forma apressada expôs estruturas escolares despreparadas para a atualidade, além da desigualdade social que impõe barreiras ao acesso à internet e à aprendizagem, desestabilizando a dinâmica escolar. Problema: como causar impacto, desmitificar a matemática, resgatar o interesse e a motivação para aprender matemática numa turma de terceiro ano, ainda com dificuldades em assimilação de conceitos básicos em tempos de pandemia. Objetivos gerais. Diante dessas questões, esse trabalho tem por objetivo geral investigar qual foi a principal dificuldade em matemática encontrada pela turma do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Manuel Rodrigues Lourenço, da cidade de Piracicaba, durante o ensino remoto, e elaborar um plano de aula contemplando 4 momentos que se adequem e ajudem a sanar o problema encontrado. O objetivo específico foi analisar o contexto da pandemia em relação às escolas, identificar os problemas encontrados durante o ensino remoto, analisar conteúdos curriculares do terceiro ano do ensino fundamental. Fundamentação teórica. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais, BNCC 2017, página 261. O conhecimento lógico-matemático é baseado em relações que o sujeito descobre a partir de vivências, objetos ou fatos. Para que haja o exercício do desenvolvimento dessas relações entre os objetos, por exemplo, é necessário que a criança tenha confiança em si e experimente as situações nas quais as possibilidades de interação com as pessoas e as figuras do cotidiano sejam as mais ricas possíveis. Eberhard Coutinho, 2011. Construir e trabalhar com a calculadora da adição e subtração trazida como proposta para essa turma possibilita ao aluno observar e pôr em jogo o que sabem e pensam sobre o conteúdo, onde precisam resolver situação-problema e utilizá-los no cálculo mental ou escrito, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias pessoais, incluindo o QVL, que é o quadro valor de lugar. Espera-se que, ao realizar as atividades de representação de quantidades, o aluno compreenda algumas características e não cometa mais equívocos em relação ao sistema de numeração decimal. Plano de aula. Título: Aprendendo algoritmo com material concreto. Objetivo: calcular utilizando fatos básicos da adição e subtração. Finalidade da aula: reconhecer os mecanismos das operações de adição e subtração para a organização coerente o pensamento matemático. Terceiro ano do ensino fundamental. Objetivos específicos.
Utilizar o pensamento matemático com a utilização dos fatos básicos. Resolver a situação problema da adição e subtração a partir de registros pessoais. Dificuldades antecipadas. As dificuldades apresentadas podem ser decorrentes do fato de não possuírem um pensamento matemático organizado, dificuldade em realizar contagem em sequência, executar minimamente as operações matemáticas. Para usar a calculadora, primeiro momento, a gente faz a calculadora com os alunos, utilizando papelão, folhas de sulfite e as marcações necessárias. Vamos fazer pelo menos 2 sequências nas tampinhas de 0 a 9. E na lousa ou na projeção, você coloca a conta para que eles executem. Então, aqui escolhemos 24 mais 37. Quando ele for fazer a conta, ele vai somar 4 com 7, 11. O 11 sobe no elevador e aqui ele continua a soma. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Para usarmos a conta, a calculadora para fazer a subtração, nós fazemos em outro papelão em que a janela ficará na horizontal. Então, colocamos na lousa ou na projeção uma conta de subtração. Aqui nós colocamos o exemplo, 83 menos 58. 8 para chegar no 3 não dá, então ele empresta. Quando ele empresta, o 8 vira 7 e ele faz a conta. 8 para chegar no 13, 5. 5 para chegar no 7, 2. E assim ele vai trabalhando a memorização e o mecanismo de como se monta as contas de adição e subtração. Solução final. Devido às condições impostas pela pandemia Covid-19, não foi possível executar a solução com a turma envolvida, respeitando os protocolos sanitários exigidos pela Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, seguindo o Plano São Paulo e a fim de evitar aglomerações. Pretende-se que este material seja de grande utilidade para futuras oportunidades, pois o jogo sempre se apresenta como uma ferramenta lúdica favorável à aprendizagem, ajudando os alunos a organizarem, neste caso, o pensamento matemático, conseguindo realizar, por exemplo, contagem em sequência e ou executar minimamente as operações matemáticas. Considerando a análise final do nosso resultado, do nosso trabalho, o grupo se mostrou satisfeito em poder contribuir com o plano de aula e, quem sabe, minimizar o impacto negativo do ensino remoto na pandemia, como também abrandar o sentimento de angústia e apreensão da professora do 3º ano em questão. Nosso objetivo, como novos professores, é usar de todos os recursos disponíveis para o ensino da matemática, sejam eles tecnológicos, como aplicativos de jogos, manuais ou brincadeiras, usando o meio que mais agrada os alunos, a ludicidade.